Saudações, meus amigos e amigas da TV Mirai e também para a Nihon International TV, chegando aqui para mais uma entrevista especial com a nossa convidada Filomena Kotaka, que é especialista em Ikebana, lançou recentemente um livro aqui em Brasília, na Escola Modelo de Língua Japonesa, e a gente vai falar um pouco a respeito disso, né, da importância da Ikebana, de tudo que se passou recentemente envolvendo isso. Professora Filomena, satisfação em ter a senhora aqui na TV Mirai para poder falar um pouco dessa paixão, né, dessa relação que você tem com a Ikebana. Para começar, queria que a senhora contasse como a Ikebana surgiu na sua vida, né? Como é que isso virou uma paixão que depois a senhora passou a lecionar. Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade. E como surgiu, é difícil dizer. Eu acho que, como filha de imigrantes japoneses, desde criança é uma coisa que se via nas revistas, nos livros. E a paixão por flores também, os meus pais, cada um de nós sempre tínhamos o nosso jardim, nossas flores. E depois, a gente estudando, trabalhando, ficou mais difícil estudar assim de uma forma mais metódica. Eu estive um ano como bolsista no Japão, aí eu pratiquei durante um ano e foi assim, a professora do Japão, ela falou, olha, um ano não dá nem para começar, mas para ter uma ideia. Eu falei, tá bom. Aí depois eu retorno para o Brasil, tinha amigas, né, algumas aulas, conversas, mas com o trabalho e estudo a gente não tinha muito tempo para se dedicar. Mas sempre na sua casa, na sua sala, no altarzinho lá dos nossos antepassados, sempre alguma flor era colocada. E já nos anos 90, já trabalhando aqui em Brasília, eu soube que tinha uma professora lá na Escola Modelo, a professora Aiko Gasawari, que lecionava Ikebana. Aí eu comecei, daí fui direto, né, até final de 97, me formei como professora em 2004, e daí eu comecei a lecionar. Então, falei, entre dedicar direto ao Ikebana já faz quase 30 anos, e como professora há mais de 20 anos. E a Escola Modelo de Língua Japonesa de Brasília é o berço, né, da Ikebana aqui no Distrito Federal, onde acontecem as aulas, onde acontecem as exposições, onde é difundido o ensino, né? E na Escola Modelo de Língua Japonesa é a Ikebana Sogetsu, né? Explica para quem não tem tanto conhecimento a respeito dessa área, professora, o que define, né, a definição, né, de Ikebana, essa arte japonesa, né? E essa Ikebana Sogetsu, para as pessoas entenderem como é que ela é definida. Bom, no Japão, né, no mundo, existem várias escolas. Algumas escolas surgem, outras desaparecem também. Então, a história mesmo da Ikebana no Japão pode ser, se diz assim, desde os primórdios lá, antigamente, no Japão tinha as aulas, áreas consideradas sagradas, né, montanhas, árvores, e também os festivais, por exemplo, festa da primavera. Então são coisas assim ligadas à Ikebana. Só que o termo Ikebana aparece depois, né? Então tem outros termos, o taterrana, que seria a flor colocada em vaso. Então uma força que entrou assim, que é bastante citada, é a entrada do budismo, os altares. E depois tem os dos palácios, que eram grandes arranjos, feitos pelos assessores dos príncipes. E depois teve a fase que entra os pequenos arranjos, que são os de chá, a cerimônia de chá, que é mais na época dos samurais, nos ambientes pequenos, eles usavam muitas flores. Agora, sempre ligado muito às estações do ano, que no Japão é bastante nítida as estações, né? Então, as cores, as flores, frutos, é muito ligado a isso, né? Agora, a Sogetsu, então, vamos supor, do 1200, 1300 já se fala em festas, 1400, 1500 já aparecem livros
dando algumas explicações como deve ser feito uma ikebana. Mas, em 1927, um professor, Sofo Teshigahara, ele falava, não, mas ikebana é uma arte. Então, a religião influi, tem várias coisas que influem, mas como arte, ela não precisa ser tão rígida, ela deve ser de cada um. Tá? Então, essa foi a grande inovação da escola Sogetsu, que passa, ele fala, como arte, ela pode ser praticada em qualquer lugar, em qualquer material. Então, a nossa escola fala assim, você pode usar um galho seco, pode usar um galho pintado, pode usar uma raiz, uma semente, né, uma vagem. Aí perguntaram para o fundador, e se não tiver flores, como é que você faz? Ele falou, uso pedra, uso areia, uso... Né? E eu acho que 3 pontos que ele coloca é que enquanto é comum escrever em Sogetsu, você que entende de kanji, eles escrevem flor viva, ele inova e usa palavras homófonas, dizendo assim, ikebana, né? Ikeru pode significar vida, viver, né? Vivificar uma flor, bana é a flor. Então, bana ele usa, mas o ikeru, ele fala, ó, ikeru pode significar transformar, ikeru pode significar, além disso, você inovar, transformar, recriar. Tá? Então, ele usa em kana, quer dizer, palavras, letras silábicas. Ele não usa ikeru do kanji. Tá? Então, ele faz muita questão de dizer esses 3 pontos. Para mim, ikebana é isso. É uma arte que pode, é claro, você usa geralmente plantas vivas, mas ela pode estar seca também, ela pode ser transformada, pode ser repintada. Então, ele inova muito nesse sentido. Com certeza. A professora estava me contando aqui nos bastidores, né, que quando a pessoa está fazendo um arranjo floral, né, com as plantas, fazendo a ikebana, aquilo tem a ver com a personalidade da pessoa, que ela acaba sendo refletido, né? E quais são, professora, os benefícios de quem se dedica à ikebana, a quem se dedica a essa arte japonesa, né, que produz arranjos florais tão lindos, tão magníficos, né, como a gente vai mostrar para vocês já já em fotos no livro que a professora lançou recentemente na Escola Modelo de Língua Japonesa, junto com a equipe dela. Então, o que a gente conversa com as alunas e sempre a gente diz é que eu vivenciei muito isso quando comecei a estudar, como eu disse, no final de 90, quando eu comecei a fazer o curso mesmo, eu trabalhava na esplanada dos ministérios. Aí às 6 horas eu saía de lá com aquele movimento para chegar às 6h30 na escola. E dependendo do dia era um caos, né? Um dia de chuva, coisa assim. Aí você chegava assim, toda atrapalhada. Aí eu falei, não, a lição de hoje é com vaso alto. Aí tinha lá os vasos altos e as flores. Aí você pegava o vaso, pegava uma flor e parece que não dava certo. Até que, de repente, não, parece que tudo se encaixava, se acalmava e o arranjo saía. Então, acho que ikebana é isso, ajuda a acalmar você, ajuda a você dialogar com as plantas e com o vaso e o espaço. Porque o principal é assim, na escola, é claro, você tem uma mesa, você vai fazer sobre a mesa. Mas na sua casa, você está pensando, olha, eu vou pôr no altarzinho, eu vou pôr no balcão do banheiro. Então, depende muito disso. Então, tudo isso te obriga, né? Obriga e faz a gente dialogar, né? Com a flor, com o espaço, com as plantas. Né? E outro que um dos professores comenta, não, ele sempre fala assim, o importante é que uma vez que você pensa assim, não, eu quero fazer um arranjo bonito, mas uma vez que você coloca aquele arranjo naquele espaço, na verdade ele transforma o espaço.
Então, nesse sentido, eu acho que transforma as pessoas também, reflete nas pessoas, né? Acalma as pessoas que você... Primeiro ela admira aquele arranjo, depois ela começa a ver. Eu falo dialogar, conversar, porque você vê, puxa, que importante, né? Aquela flor estava ali no canto do gramado, eu não tinha notado. No momento que chega aqui, ela irradia toda essa beleza, toda essa alegria. Eu acho que Ikebana é isso. Deixar, acalmar, alegrar, transformar o ambiente e você mesmo. Com certeza, e é algo fantástico. A gente está aqui num ambiente, como vocês podem ver, flores aqui atrás, a gente está numa atmosfera de Ikebana, então realmente torna o local mais leve, mais tranquilo, transforma de fato o ambiente. Recentemente, professora, a senhora lançou Ikebana no Cerrado, Arte, Tradição e Sustentabilidade. Está aqui a capa do livro que a professora Filomena lançou, junto com outras professoras, 6 colaboradoras, incluindo suas alunas, discípulas, né? Qual que é a proposta, professor? Queria que você mostrasse, né, as páginas do livro para o pessoal. Como é que foi que surgiu, né, a ideia de lançar esse livro? Qual que é a proposta que ele tem para realmente quem ama Ikebana? Então, Ikebana Sogueto, aqui em Brasília, tem um grupo de cerca de 50 pessoas e nós somos mais de 20 professores, tá? Mas que lecionam regularmente tem 5 ou 6 professores, na Asa Sul, Asa Norte, Lago Norte, Lago Sul, no Templo Budista, então está mais ou menos espalhado pela cidade. Anualmente nós fazemos uma exposição grande, tem sido principalmente na Casa Parque, mas já houve em outros locais também. Na Escola Modelo também nós fazemos anualmente uma exposição. E o resultado das exposições sempre são relatórios, são calendários que a gente faz. Aí esse ano, conversando, quer dizer, o ano passado, conversando com as alunas, fim de 25, final de 2024. Aí, 2025, nós começamos a trabalhar com isso. Porque tinha uma motivação que era os 130 anos da amizade, no Tratado de Amizade Brasil e Japão. Aí a gente falou, vamos fazer um livro? Então vamos. E daí, o que a gente pensou? Nós estávamos em 6. Bom, conversamos com o editor, ele falou, não, vamos fazer um livro nesse formato e tal. Aí ocorreu o seguinte, geralmente as fotos de Ikebana é assim, de frente. E isso, conversando com o fotógrafo, muito eles falam, olha, às vezes tem detalhes tão interessantes que não aparece, né? Você olha o total e esquece dos pequenos. Do lado, na diagonal. Então nós começamos a pensar nisso, falei, vamos fazer também os detalhes. Às vezes da flor, às vezes do vaso, e, né, por exemplo, esse daqui, ó, né, um arranjo grande, aí de repente a flor, ou mostrar a transparência, como que ela está num vidro transparente. E daí o tema, realmente a gente precisa, com 130 anos, a amizade. Então é como uma cultura originária do Japão veio para cá e está crescendo cada vez mais. Nós somos em Brasília. Qual a característica do Cerrado? Bom, o Cerrado, ela tem 2 climas assim, bem distintos, que é a época da chuva e a época da seca. Agora, isso na Ikebana, o que reflete? Bom, nós temos produtores locais que produzem flores o ano inteiro. Mas, é claro, na época da chuva, nós temos muito mais flores, muito mais, principalmente as folhagens, elas estão exuberantes. Enquanto que na seca, às vezes, mesmo molhando a terra, o ar é tão seco que ela fica... destaca mais os galhos secos, né? As vagens secas. Aí falou, olha, essa é uma ideia interessante. Aí nós começamos, entre nós, houve muito diálogo aqui, proposta entre nós, de fazer. Olha, então, época da seca, vamos destacar
troncos secos, né, como aqui, ó, esse daqui é tronco de quimoeira, a casca de quimoeira, e coisas de queimadas, folhas secas, folhas pintadas, galhos, troncos pintados. E a época de chuva, não, na época de seca, além disso, como a gente fala que a ikebana ela transforma o ambiente, o que a gente precisa na seca? Nós precisamos de muita água, transparência, né? Mostrar a água. E isso, tanto fisicamente, porque ela evapora e ajuda, como aparentemente, né? Dá aquele frescor para nós. Então, assim, nós vamos definindo os temas. Tá? E na época, então, quando surge a chuva, a gente sempre fala, olha, a nossa primavera que chega aqui, aí de repente um dia para o outro está tudo verde. Então são principalmente folhagens verdes. Então esse foi um lado. E de outro, a nossa escola tem um currículo, um livro-texto, tudo que vem do Japão. E ela vai assim, começa principalmente ângulos e proporções. Então, proporção ao vaso, né? Não pode ser uma coisa muito grande ou muito pequena. Então, a gente estuda muito isso, o ângulo e a proporção, que é para poder visualizar bem um arranjo e também não ser um arranjo que dê uma instabilidade. Ele tem que dar um equilíbrio, né? E harmonia. Depois, a gente passa para a parte mais assim, ligada a linhas retas, linhas curvas, cores contrastantes, cores complementares. Então, isso entre flores e entre vasos. Então, de repente, fala, não, eu tenho um vaso, sei lá, um vaso azul, né? Então, sei lá, o amarelo se destaca bem, né? Às vezes, fala, o amarelo se destaca bem, é uma cor contrastante. O amarelo com o azul, né? Como vocês podem ver aqui, esse encarte aqui promocional do livro, né? Lindíssimo. E tem outras cores, assim, por exemplo... Bom, aí, esse daqui, por exemplo, quando eu falei de sementes, né, de jequitibá, que é uma cápsula, que eventualmente pode servir de vasos também, né? E aqui, por exemplo, quando eu falo em transparência, né, a gente não enxerga o vaso. Verdade. Né? Porque ele é transparente, mas assim dá um frescor, né, para o ambiente. E assim, nós procuramos distribuir os assuntos, né? Por exemplo, galho seco. Esse aqui é um galho seco descascado. Ele é branco, assim, nessa cor, naturalmente. Tá? E nós procuramos, então, distribuir os assuntos também como eu disse, nós somos 3 professoras, 2 alunas que já estão praticamente terminando o curso e uma que estava mais ou menos no começo. Então, ela trabalhou mais com a proporção, ângulo e tal. Tá? Uma iniciativa de trabalhar, né, o livro com professoras, com alunas, com discípulos. Fala o nome das professoras, das colaboradoras, a importância que elas tiveram para poder realmente concretizar esse belo livro que realmente quem ama ikebana, quem ama a arte japonesa, tem que ir atrás e já a professora Filomena vai falar como é que faz para conseguir. Então, quem foi que colaborou nesse livro e a importância das pessoas que colaboraram? Então, até como disse o fundador da escola, que uma vez que você faz o arranjo se torna você. Então, essa personalidade a gente nota bastante clara aqui, quando a gente vê cada autor. Então, a Célia Maria de Almeida, ela é professora, ela gosta muito de miniaturas e coisas assim bem pequenas. Sabe? Ela tem uma coleção de vasinhos, de coisas. Então, vocês podem ver, ela é bastante detalhista, tem muito trabalho dela. A Celina, né, ela está como eu falo, praticamente terminou o curso, mas continua aluna. Vai virar professora. Vai, em breve. Ela gosta de trabalhos assim mais, aqui, né? A gente vê mais contida, assim, mas o trabalho
de cores e formas. Lindo e fantástico, usando bambu. Linhas e... Aí, por exemplo, Rosemary Tomoyamane, ela trabalha muito com detalhes, tipo, né, por exemplo, aqui, ó. Ela pega um tronco e trabalha com essa cor dourada. Tá? E aqui, por exemplo, ela fez um trabalho, mas combinando com o quadro ao fundo. Né? Então, que também é aluna, mas também já terminou os livros. A Suzana, ela é professora e os trabalhos dela são bem zen, né? Ela se dedica, pratica mesmo. E tem os trabalhos dela assim bem... E a escolha dos vasos também eu deixei a critério de cada um. A gente olhava assim para não ter coincidência, mas como a Suzana disse, ó, eu usei os vasos que eu gosto, que eu tenho em casa, que me significa algo para mim. E o Suzana. A Tereza, ela, como eu falei que são as aulas mais básicas, que ela estava começando, ela até falou assim, será que eu tenho capacidade? Eu falei, claro que tem, né? E olha o resultado. Olha o trabalho dela. Nossa. Né? Mas vê bem essa questão de ângulo, proporção, que eu falo que são as primeiras aulas. Né? Então ela trabalhou muito isso. Então, para nós, eu acho que foi um desafio, e o importante é que no momento que você fala assim, vamos fazer um livro, você se preocupa com os detalhes. Né? Quando tira a foto, o grupo, a gente trabalhou muito essa questão, vamos trabalhar que cores vamos usar ao fundo, deixar só branco? Não, vamos usar cores mesmo, né? Então usamos muitas cores diferentes. Lilás, nossa, ficou lindo. Então essa que eu falei das miniaturas, é que assim, um conjunto são vários vasinhos, mas se olhar cada vaso é um arranjo. Né? E outra coisa que nos ocorreu, assim, como eu fui aluna da professora Aiko, nós 5 aqui fomos tivemos como professora Aiko. Então falou, vamos fazer uma homenagem à nossa professora. E cada uma escolheu um arranjo que a Aiko fez nas exposições da escola, fizemos uma releitura. Né? Então, a Aiko gostava, por exemplo, muito de Nandina. Ela sempre falava, estou me chamando já de Dona Nandina, uma coisa assim. Aí eu falava, então vamos dedicar um arranjo a ela. Usamos Nandina. E ela tinha usado esse vaso. Um vaso, ela usou 2 vasos, mas um deles era esse. E esse daqui, a Tereza fez esse arranjo, que também a Aiko tinha feito antes. Então não é igual, mas é coisa assim que faz lembrar sempre. Que homenageia, né? Então foi um trabalho gostoso, a gente lembrar dela, cada uma lembrava, olha, ela fazia isso, ela ensinou aquilo. E realmente a professora Aiko, ela também lecionou por mais de 20 anos, né, na escola. E mais de 2 décadas dedicada, né, ao ensino, e a Ikebana que produziu esse primor de publicação. Realmente, você ficou com muita vontade pelas fotos que você viu de ter acesso a esse livro, de fazer aula na escola de língua japonesa, né, com as alunas, com as professoras. Como é que faz, professora, para conseguir, né, esse livro, qual o contato, qual que é o caminho para poder, as pessoas que estão vendo, né, esse livro, para poder adquirir? Nós estamos no Instagram, Filomena Kotaka Ikebana, e lá tem, né, os caminhos como conseguir o livro. Tá? Na escola modelo de língua japonesa, se alguém for lá quando voltar ao período de aulas também, vai poder conseguir comprar de repente presencialmente lá? Assim, eu acho que na aula a gente leva, e
na exposição desse ano, a gente espera também levar nas oficinas que a gente participar, a gente leva os livros. Professor, esse livro foi lançado recentemente, num ano muito especial, como você falou, 130 anos, né, do Tratado de Amizade Brasil-Japão, e também um ano em que o Brasil reconheceu, né, a Ikebana como a arte, né, como uma manifestação, e criou o Dia Nacional da Ikebana, né? Qual que é a importância desse reconhecimento, né, ter acontecido aqui no Brasil? Como é que foi celebrar tudo isso, né, nesse ano que passou recentemente e que culminou também com esse lançamento do livro? Eu acho que foi muito importante para nós, porque a Ikebana, assim, por mais que a gente fale, estou há 20 anos, 30 anos, a Associação de Ikebana do Brasil tem mais de 50 anos no Brasil, mas ainda tem muita gente que não conhece, ela ainda é muito restrita. Então, eu acho que, por exemplo, data que celebra a Ikebana, tinha assim no estado de São Paulo, a cidade, alguns locais. Agora, tornar Dia Nacional, acho que é super importante e foi ótimo, assim, porque você imagina assim, diz que é o único país fora do Japão que tem essa data, né? Eu acho que isso é um motivo de orgulho e para nós assim, é muita satisfação ter essa data. Eu acho que nós, né, todos os brasileiros, estamos de parabéns por ter essa data, sabe? E vamos ver que agora, nesse 2026, vai ser o aniversário, o primeiro aniversário, que a festa se repita, que cresça cada vez mais. Com certeza, que vire uma celebração, né, anual e que cada vez mais pessoas, né, possam praticar Ikebana, conhecer Ikebana e disseminar esse conhecimento dessa arte japonesa, né, agora nipo-brasileira, com esse reconhecimento, né, para poder realmente passar de geração em geração. Professora Filomena, quero lhe agradecer demais por essa entrevista, uma honra poder entrevistá-la, agradecer demais a Celina Akemi, da REM Brasil, da Rede Empreendedora Nikkei, que fez essa ponte para que a gente pudesse compartilhar esse conteúdo tão relevante com vocês, e queria que a senhora deixasse uma mensagem final, né, para toda a comunidade nipo-brasileira, em Brasília, no Brasil e no mundo, que estão acompanhando, né, todo esse trabalho que vem sendo feito para poder fortalecer cada vez mais, né, a população nipo-brasileira. Bom, eu que agradeço a oportunidade e como mensagem, eu acho que como o nosso fundador da escola, o ano que vem, 27, vai ser o centenário da escola. Então, há 99 anos atrás, ele já preconizou, ele falou, olha, a Ikebana pode ser feita por qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer material. É uma arte que pode ser feita. E em Brasília, nós temos, nós estamos na escola modelo, aqui na Asa Norte, mas temos cursos em outros locais. E, então é só ver, Ikebana Sogetsu, Brasília, vocês veem, tem várias informações. E exposições anuais de todo o grupo. O ano passado foi na Casa Parque, esse ano provavelmente também, mas não sei ainda. Mas geralmente acontece na primavera, setembro, outubro, quando inicia as chuvas. E na escola modelo é em torno de maio, junho, geralmente é a nossa. Então, justamente no período de seca, das chuvas, mas mostrando realmente o que Brasília tem, né? A gente vê. Outro ponto que também a escola preconiza, assim, que não é a flor cara, uma flor rara, né? Importou uma lá dos Andes. Não é isso que vai garantir que a Ikebana vai ser bonita. Pode ser um capim aqui da beira da estrada. Né? Do nosso cerrado. Do nosso cerrado. Pode ser uma semente que cai, né? E que tudo isso, quando bem colocado, se torna uma obra de arte. E isso que é importante. E que a Ikebana, eu acho que agora, né, que temos o Dia Nacional da Ikebana, que isso seja mais divulgado e mais apreciado e fazendo bem para todos. Né? Para o espaço, para a pessoa que faz e para quem aprecia.
Eu acho que vai ser um presente para todos. É isso, conversamos com a professora Filomena Kotaka, que lançou recentemente o livro Ikebana no Cerrado, Tradição e Arte, Tradição e Sustentabilidade, uma das maiores autoridades especialistas em Ikebana que a gente tem aqui no Brasil e que a gente pôde compartilhar esse conteúdo com vocês. Everson Cordeiro, para a TV Mirai e para a Nihon International TV, de Brasília, para que vocês possam acompanhar. Um abraço e até a próxima.